Fala galera do canal, beleza? Mais uma vez João Takashi aqui na Sala dos Horrores, a Mesa dos Gemidos. Como prometido, vamos dar seguimento aí a nosso cursinho, né? Cursinho, vamos dizer assim, né? Tô ficando metido. Sobre eletrônica básica, né? Hoje a gente vai falar sobre resistência elétrica, né? O que é resistência, o que é resistividade, ó, consegui falar dessa vez direito, né? Vamos falar um pouco sobre resistores, sobre a lei de Ohm, sobre a lei de Joule e assim vai, né? Vamos começar falando sobre resistividade, né? Não existe material condutor perfeito, isso significa forçar a passagem através de qualquer meio. A corrente elétrica encontra uma oposição, né? Essa é a resistividade, né? Ainda foi falado no vídeo passado. Todo material, né? Como não existe condutor perfeito, todo fio ele oferece uma certa resistência, né? Ele se opõe. É mais difícil, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, é alumínio, cobre, alumínio, cobre maciço, alumínio, né? Por isso a gente tem uma tabela, né, de resistividade dos materiais. De acordo com essa tabela, a gente pode afirmar que a prata, né, um fio com as mesmas dimensões da prata, ele teria a menor resistividade do que o mesmo fio de cobre. E o de cobre menos resistividade do que o fio de alumínio, né? Aqui no caso eu separei aqui do material que eu tinha, né? Tem aqui um fio de alumínio, né? Bem fininho. Esse deve ser de 0,50 milímetros. Um outro de cobre aqui de 4 milímetros. E um de alumínio de 16 milímetros. Gente, essa medida é medida de seção, tá? É que a língua portuguesa é meio complicado. O que seria seção? Ao pé da letra seria secção, né? Corte, né? A gente fala, a medida é de acordo com a área aqui, ó, do corte, né? A área de contato, a área que vai estar conduzindo, né? Quer dizer que, olhando aqui, pela lógica, a gente consegue definir que esse fio, né, por ele ser mais grosso, ele conduz com maior facilidade do que esse fio, né? Mesma coisa das tomadas. Olha, eu tenho aqui um plug de 10 ampere, né? É o fininho. Um plug de 20 ampere. Muitas vezes aqui na oficina aparece o pessoal, né? Isso daqui é usado em micro-ondas, né? Parece pessoal querendo colocar esse plug. Eu só pergunto para a pessoa, mas por que você vai colocar isso aqui? Você não tem condições de trocar sua tomada? Porque se a pessoa for usar um adaptador, eu troco sim, viu? Não vou ser hipócrita não, eu troco. Porque é melhor ela colocar um fininho do que colocar um desse aqui num adaptador, tá? Tá pedindo para pegar fogo. Mas o porquê que esse é mais grosso do que esse? A área externa vai ter um maior contato, né? Vai ter mais área aqui para estar conduzindo a corrente elétrica. Maravilha! E para calcular essa resistividade e essa resistência, para calcular a resistência, na verdade, que a resistividade ela já tem na tabela, existe uma fórmula, né? Existe essa fórmula de resistência de condutores, né? A fórmula diz que resistência é igual ρ, né? Que é essa letrinha que parece um P, é igual ρ, que é a resistividade, né, do material, segundo a tabela, vezes o comprimento do condutor, dividido pela seção do condutor, né? Então a gente pode definir que quanto mais comprido, né, quanto mais longo o condutor, maior a resistência, né? E quanto maior a seção, quanto maior o diâmetro em si do condutor, menor a resistência, certo?
como resistência e corrente são inversamente proporcionais, quanto maior a resistência, menor a potência, né? Dando seguimento, olha lá, o cálculo de área, né? Quando eu falei que os fios, eles são comprados, né? São negociados por milímetros de área, por isso que é milímetros quadrados, né? A área é igual π vezes raio ao quadrado. Maravilha? Olha lá, não pode confundir resistência com resistividade. A resistência é o todo, né? Resistência é imutável. E a resistividade é a qualidade do material, né? Se diz se ele é um bom ou um mau condutor. Que a questão é essa. Na verdade, todo material, ou até a falta de material, num certo ponto, conduz sim energia elétrica. A energia elétrica ela pode ser conduzida até no vácuo, tá? A gente, por exemplo, quem já tomou choque aí na vida, né? Maravilha, mas quando você vai mexer na bateria do carro, por exemplo, você não toma choque. Por quê? É 12 volts, a tensão é pouca para atravessar a nossa pele, para romper a barreira, porque somos mal condutores, correto? Mas tudo, exatamente tudo. Ah, não, tá isolado. Tá isolado porque não tem uma tensão, como se diz, autossuficiente para romper, para fazer esses elétrons se movimentar dentro de determinado material. Mas todo material, ele, ou melhor ou pior, mas ele acaba sendo condutor de energia elétrica, porque todo o material é constituído de átomos e todo átomo tem elétron. Maravilha? Até então, parece, né? Quem ouve falando, assim, quem não tem conhecimento, é claro, né? São poucas as pessoas que não têm conhecimento. Parece que a resistência, né? Que a resistência elétrica é uma coisa ruim, né? Porque você não consegue vencer, é ela que diminui a potência, esse tipo de coisa. Porém, em circuitos elétricos, né? Em todos os circuitos elétricos, você precisa ter um controle, né? Você precisa ter um controle de tensão, você precisa ter um controle de corrente, e o uso da resistência se tornou necessário, né? Logo no começo, isso daí, desde quando começou a se trabalhar com energia elétrica, precisava de um controle sobre a intensidade da potência, né? Porque senão é um curto-circuito direto. E aí é que foi inventado os resistores, né? Temos resistores de diversos fins. Aqui eu separei aqui para fazer umas experiências, né? Aqui temos resistores feito já para dissipação de calor, né? Isso daqui é de uma sanduicheira. Isso aqui é esse resistor aqui é do grill do micro-ondas, né? Mas além do resistor ser usado para dissipação de calor, para gerar calor, ele é usado para controle de corrente, né? Um exemplo aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, esse resistorzinho aqui, ligado aqui a uma lâmpadazinha piloto, né? Não é LED, viu, gente? LED é mais pra frente, em outros vídeos eu vou estar explicando sobre LED. Mas o que esse resistor está fazendo? Ele está agindo como um divisor de tensão para entregar na lâmpada só a tensão de trabalho, né? Aí temos esse pequenininho, temos esse outro aqui, né? Isso aqui a gente encontra muitos dentro do circuito elétrico. Olha aqui, ó, a situação. Isso aqui é uma placa de micro-ondas, né? Olha a quantidade de resistor, né? Como eu disse, para controle de corrente, para divisão de tensão. Olha, os resistores todos ligados aqui em paralelo. E ó, atrás do resistor, outros resistor SMD, né? Resistor SMD e o resistor comum, PTH. Maravilha? Os resistores, eles podem ser definidos como componentes que a finalidade é transformar, né? Apresentar resistência elétrica, que seria transformar, né, a energia elétrica em energia térmica, né? Ele
Dentro do circuito ele tem por finalidade isso, ele fazer uma redução, né? Ele vai estar ali fazendo um controle, ele é um controlador, né? Controlador passivo, mas ele é um controlador, né? E os resistores, eles podem ser apresentados, né? Tanto no modelo PTH, que é esse da esquerda, como no SMD, que é esse miudinho, né? Da direita. Aqui temos a simbologia, né? Padrão americano e o europeu. Na verdade eu não sei se eu não me confundi aqui, tá? Normalmente é esse de cima que a gente usa mais nos projetos, né? A unidade de medida é o ohm, né? Se lê ohm. Quando no plural são ohms, né? O símbolo é a letra grega ômega e ele é definido pelo Sistema Internacional de Medidas, né? Então, como toda a medida definida pelo Sistema Internacional, né, o SI, ele tem os seus múltiplos e submúltiplos, né? Isso daqui é padrão. Os mais usados são quilo, né? Você vê muito falar em quilo-ohms, né? Que seria 1000 ohms, e mega-ohms, né? Que seria 1 milhão de ohms, né? A equivalência, como que você vai ver escrito num circuito ou esse tipo de coisa, né? 4.700 ohms, né? Ou 400 vai estar definido com a letra ômega, ou 4.700R, né? É o mesmo que 4,7K, né? Quilo-ohms. Ou pode ser, em vez de colocar vírgula, o pessoal costuma colocar a letra, né? Coloca o K dividindo no lugar da letra, vai dar 4K7, né? Da mesma forma, se eu tiver 2.700.000 ohms, né? Vai ser definido como 2,7 mega-ohms, ou pode estar escrito desse jeito, 2M7. E aí que tá, agora é que a porca torce o rabo, né? A lista de cores, porque igual eu mostrei para vocês, a maioria desses resistores são muito pequenos, né? São minúsculos mesmos. O PTH, porque o SMD é menor ainda, né? Que é esse da direita. Aí no PTH, o valor da resistência dele é definido por esse código de cores aqui, né? A primeira e segunda faixa, né? No caso, se for o resistor de 4 faixas, a primeira e segunda faixa são números, a terceira faixa é o multiplicador e a última faixa lá do cantinho é a tolerância, né? Já se for resistor de precisão, os de 5 faixas, já a primeira, segunda e terceira faixa são números, o quarto é o multiplicador e o último é a tolerância. Então, galera, em vez de ficar ali se matando com a tabela, né? Que eu me perco bastante aqui, eu não decorei isso aqui. Tem técnico que bate o olho e já consegue, né? Eu achei essa ferramenta aqui na internet mesmo. Vou estar deixando aí o link aí na descrição. Como é que ele funciona? Você coloca aqui, se você estiver seguindo um projeto, você coloca o valor, né? Do que você vai precisar aí no seu projeto. Vou colocar um valor aqui que acredito que não tenha, né? 67 ohms. E aí ele vai me mostrar, ó, azul, violeta, preto e gold, né? A última aqui é a tolerância, né? Se eu colocar, já mudou, ó. Maravilha. Posso colocar aqui como quilo-ohms, né? E aqui embaixo você seleciona a série, né? Eu coloquei 67. Digamos que eu precise de 67 kΩ. Mas ó, na série E24 eu só tenho 68. Aí vem, ó, na série E12, na E24, na E48, ó, já subiu um pouquinho. Ó, 66,5 aqui, ó, na série E96.
Olha, na E192 já chegou mais próximo, né? Maravilha. Agora se isso, e você pode colocar aqui também como 5 bandas, né? Vai ter aqui a coloração do seu resistor. Agora digamos que não, você trabalha, simplesmente você trabalha com concerto, igual eu, né? Você pode vir aqui e colocar só as cores que você tá vendo aí, ó. Tá vendo? E ele sozinho já vai te dar o valor, ó. 1 kΩ. Além desses resistores de valor fixo, podemos contar também com os resistores reguláveis, né? Que são os trim-pot e o potenciômetro. Esses potenciômetros são usados para fazer o dimmer, né? Que é para controle de ventilador, dessas lâmpadas dimerizíveis, né? Agora vamos falar sobre a lei de Ohm, né? O que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm estabelece que a corrente que é conduzida por um resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Assim, quando aumentamos a tensão nesse resistor, a corrente aumenta na mesma proporção, né? Igual nesse exemplo, a gente pode ver o resistor é do mesmo valor, né? Os dois resistores, tanto o de cima como o de baixo, são 3 ohms. Porém, a carga, que é a tensão, é de 3 volts no de cima e 6 volts no de baixo. E como aumentou a tensão, automaticamente aumentou a corrente. Da mesma forma, nessa outra figura, colocamos já ao contrário aqui, né? Eu já coloquei propositalmente. Temos a mesma tensão nos dois casos, nos dois circuitos, né? 3 volts. Porém, foi trocado o resistor. No de cima 3 ohms e no de baixo 6 ohms. Repararam como a corrente, onde está 6 ohms, a corrente diminuiu, né? De 1 ampere passou a ser 0,5, né? Ou 500 miliampere. E aqui temos a curva característica, né? Essa daqui é o que fala do cálculo da lei de Ohm, né? Que tensão é igual a resistência vezes corrente, né? Dessa fórmula veio várias outras fórmulas. Se eu não me engano, essa primeira aqui é a primeira lei de Ohm. E dela foi derivada as outras fórmulas, né? Em que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Assim sendo, resistência é igual a tensão dividido por corrente. Por sua vez, tensão é igual a corrente vezes resistência. Seguindo essa lei de Ohm, temos a lei de Joule, né? Que o Joule, ele fez o estudo, né, que o resistor, né, é um dispositivo que transforma energia elétrica integralmente em calor, né? Você perde tudo em calor. Podemos dizer então que o resistor dissipa toda a energia elétrica que recebe, né? Aí foi aproveitada essa lei de potência, né? Que esse cálculo de potência, que potência é igual a tensão vezes corrente. Seguindo então o raciocínio, na lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente, e o cálculo de potência nos diz que potência é igual a tensão vezes corrente, a lei de Joule então colocou ali, né, porque no caso ou a corrente ou a tensão ela é feita ao quadrado, né, uma vezes a outra. Então, segundo o cálculo de Joule, a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Vamos falar agora sobre a associação de resistores, né? A associação de resistores não é um sindicato, viu, gente? Não vão fazer greve, não. Resistores livres, não vai ter nada disso, não. O que acontece? Muitas vezes o projetista chega num determinado circuito em que ele precisa de um X valor que não existe no mercado.
o que ele pode fazer? Ele pode estar fazendo a associação de resistores para chegar no valor que ele precisa, né? Aí vamos ver agora quais que são as propriedades, né, da associação dos resistores, né? Primeiro a gente tem a associação em série, né? Que é ligado assim, ó, um de mãozinha dada para o outro, né? Aí na associação em série, o valor da resistência do conjunto vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 e assim indefinidamente. Quantos resistores tiverem nessa ordem, é só somar, né, os valores dele. E as propriedades, né, nesse tipo de associação é que todos os resistores serão percorridos pela mesma intensidade de corrente, né? O maior resistor dissipa mais calor. No caso do exemplo aqui, o de 30 ohms, ele vai dissipar mais calor, né? A resistência equivalente é maior do que a resistência do maior resistor associado. E o maior resistor será submetido a maior tensão. Quer dizer que o de 30 ohms, além dele aquecer mais, ele vai receber maior tensão elétrica, certo? E a associação em paralelo, né? Que são feito na mesma ligação, né? Aí na associação em paralelo, aí a definição é de que 1 sobre R, né? Que esse R é a resistência somada de todos os resistores, né? Da associação. Então 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Quer dizer que a resistência vai cair, né? Ela não vai ser somada. Vai ser a mesma coisa que R1, o valor de R1 dividido por 1, né? Ou melhor, 1 dividido por R1, no caso, vai ser fracionado, né? Aí lá, igual nesse exemplo aqui, ó. Temos um resistor de 30 ohms e um resistor de 20 ohms, né? Ali está, né, 1R é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Aí fazendo a soma aí das frações, chegamos a 5 sobre 60. Então teremos um total de 12 ohms. Nesse caso em especial, que se tem apenas dois resistores em paralelo, o cálculo da resistência equivalente pode ser simplificado por essa fórmula aqui, ó, em que a resistência do conjunto é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, vai chegar no mesmo resultado. As propriedades desse tipo de associação, né? A corrente em cada resistor é inversamente proporcional ao seu valor, né? O menor resistor é percorrido pela maior corrente. Como já foi falado anteriormente, essa é a lei de Ohm, né? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Sempre foi inversamente proporcional. Todos os resistores serão submetidos à mesma tensão. O menor resistor será percorrido pela maior corrente e dissipa maior potência, né? Ele vai aquecer mais. E a resistência equivalente é menor do que a resistência do menor resistor associado. Quer dizer que quando a gente encontra o resistor desse jeito, o resistor com as duas perninhas ligadas, né, eles em paralelo, na verdade você está perdendo resistência do resistor, né? Quanto mais você colocar resistor assim, menor vai ser a resistência e maior vai ser a corrente. E além desses dois tipos, temos a associação mista, né, que é o mais encontrado dentro de placas eletrônicas aí, né, que vai usar tanto a associação em série como em paralelo. Nesse caso, o que a gente faz? A gente arranca os cabelos? Não. O que acontece? Você vai ser obrigado a analisar caso a caso, né? Igual aqui, ó, nesse exemplo, ó. Você vai, no primeiro caso aqui, você tem R1 e R2 em paralelo. Você vai pegar o valor desse R1 mais R2
Tendo esse resultado, você vai para a parte B, né? E vai calcular esse resultado com o resistor em série, que é o R3. E por último, o resultado vai ser calculado com o resistor R4, que está em paralelo. Aí galera, fazendo teste aqui nos resistores aqui, né? Esses resistores são feitos para esquentar mesmo. Eles vão dando uma variação, por quê? Porque mesmo que involuntariamente, vai alimentando com uma pequena tensão aqui o resistor, né? E isso vai afetando a resistência dentro dele, né? Pode-se dizer aqui 46 ohms, né? O outro que é irmão gêmeo, vamos só conferir. Vou trocar aqui. Outro resistor. Por volta de 45, né? Vamos fazer a primeira experiência usando eles em série, né? Ligado em série. Como que é ligado em série? Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se ele vai estar certinho. Eu vou ligar uma perninha na outra. Aqui, somente um lado. E vou testar nos dois terminais. Deve dar, vai dar por volta de 90 ohms, é claro. Deu 82,5, né? Quando você tem resistores iguais, né? Você mede um e vem multiplicando, né? Sempre existe uma certa tolerância. Isso sem falar que muitas vezes o multímetro digital, ele é fácil, né? Ele é bom de trabalhar, mas ele não é muito preciso, né? Fechou? Agora vamos testar, fazer o teste já na segunda configuração, que seria eles ligados em paralelo. Em paralelo, mesma coisa. Se tiver dois resistores, três resistores iguais, você pega a resistência do primeiro, né? E divide pela quantidade de resistores, né? Ou medir aqui, até esqueci já. No ano 43 e pouquinho, em torno de 44. Quer dizer que os dois ligados em paralelo, eles devem dar 22 ohms. Vamos ver? Deu um pouquinho a mais, como eu disse, existe uma variação, certo? Aí galera, agora alimentando os resistores aqui com 11 volts, na verdade está dando um pouco menos, né? Um pouco menos porque não está exigindo muito aqui, para aprovar a segunda teoria, né? A segunda teoria que na verdade é verdade, né? A associação em série, o que acontece? Eu criei aqui um divisor de tensão, né? Entrando 11,8 volts ali, eu devo ter a metade dessa tensão aqui. Tá dando pra ver, não? Deixa eu colocar um tal aqui. Olha lá. Você cria um divisor de tensão por volta de 6 volts no primeiro resistor, por volta de 6 volts no segundo resistor.
Maravilha? Já ligado em paralelo, o que acontece? A tensão vai ser a mesma, só que a corrente é que vai dobrar, né? A corrente vai dobrar por quê? Porque a resistência vai diminuir, né? Toda vez que ligamos em paralelo, a resistência acaba aqui diminuindo. Maravilha? Bom, galera, é isso, né? Na verdade é o que eu quero, né? Já chegar direto no assunto. A princípio o resistor é isso, né? Não é simples, vocês devem saber que não é bem simples. Dentro do circuito tem várias possibilidades, né? Vai ser usado o resistor, né? Dentro de uma malha, mas isso a gente vai progredindo. A princípio, só para deixar bem definido o funcionamento do resistor em si, né? Por isso que essa primeira etapa é a eletrônica básica, maravilha? Bom, vejo vocês no próximo vídeo, que eu vou estar falando um pouquinho sobre capacitores, né? Dando a definição sobre capacitores. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Dá aquele like para dar uma incentivada no canal aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho, que toda semana tá saindo vídeo novo, maravilha? Valeu!